O Instagram está avisando. E a gente já começa as nossas orações. Rita Santana, Thaís e Cíntia aqui no Instagram também. Lembrando que a nossa live está em 2 plataformas, no Instagram aqui da Amada Ritinha e no YouTube. O som aqui do Instagram está saindo, como que tá o som? Senão eu tiro, eu tô aqui com o microfone, se não estiver saindo eu tiro, me avisem, por favor, como está o áudio lá. Não é porque desse lado foi feito, como chama? Enxerto. Aí é uma cirurgia um pouco mais... Som ok, obrigada, Cíntia. A cirurgia, a cicatrização, né? A parte da gengiva demora um pouquinho mais para cicatrizar. Eu também achava, terça-feira agora tirei os pontos desse lado, achei que já ia tirar tudo. Ela falou, não, mais uma semana com pontinhos. Mas faz parte. Boa noite, Rita. Rita Mori, Lília, Liliane, Mara, Júlia. Não esqueci de você, Júlia, mas é que aí o seu presente ainda não chegou, mas vai chegar. Logo, logo vai chegar. Cris, Sandra, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso 8º encontro das 15 quintas-feiras com Santa Rita. Hoje, dia 27 de março, estamos aqui às 20 horas e 1 minuto, começando a nossa live de oração. Eu tinha falado semana passada que a gente passou da metade, mas eu estava enganada. Estava vendo aqui no nosso caderninho de presentes especiais, né? Teoricamente a gente passa da metade hoje. Teoricamente não, né? A gente passa da metade hoje. Porque vejam vocês, né? Estamos aqui até o dia... Terminamos aqui 20/3 hoje, né? Hoje nós encerramos aqui 20/3. E aí temos mais 7 encontros pela frente. Então, nós passamos da metade hoje. Metade do nosso compromisso de oração das 15 quintas-feiras com Santa Rita. E aí, tem sido difícil, tem sido fácil para vocês cumprirem esse compromisso de oração, estarem aqui todas as quintas-feiras? Como tem sido para vocês? Contem para mim as dificuldades que vocês encontram. Eu, por exemplo, a maior dificuldade que eu encontro de cumprir, né, a disciplina da oração é vencer a procrastinação, né? Sempre vou deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Aí, às vezes eu penso, já pensou se Deus diz assim, vou procrastinar também, não vou atender teu pedido hoje, vou deixar para depois. Pois é, a gente sempre deixa para depois. A Liliane disse que é a melhor hora para ela. A Rita de Cássia dos Santos falou que ela faltou algumas quintas. Não tem problema, sempre é tempo de voltar, né? Tem algumas pessoas aqui que eu vejo todas as quintas aqui. O Flávio, a Luciane. Quinta-feira passada o Flávio não pôde vir porque ele estava numa reunião, né? Mas sempre está presente. A Elaine também sempre está presente. A Elaine diz que esse horário é de boa. A Cris, né, que passou recentemente por uma cirurgia, diz que está cansada. A dificuldade da oração também do cansaço, né? A gente tem muito, durante o dia, né? Principalmente pessoas que têm um dia a dia muito agitado, com muitas tarefas, ou como a Cris, que está no pós-operatório ainda, né? Então, no final do dia é bem cansativo e é nessa hora que às vezes a gente, como que eu vou dizer para vocês, que a gente, né, dá uma preguiça. Acho que hoje eu não vou rezar. Acho que hoje eu vou dar uma descansada. Mas aí que a gente deve rezar, né? Aí que a gente precisa, a hora que nos falta o ânimo é que a gente tem que fortalecer as orações. A Valquíria disse que não consegue falar, que não consegue faltar mesmo cansada, que bom. Márcio, boa noite. A Dulcineia aqui do YouTube disse que não vê a hora de chegar a quinta-feira. Aproveitando que o Flávio tá aí, esse horário das 8 eu acho um horário muito bom, né? Não é nem muito tarde, tipo 9 horas da noite, porque tem gente que dorme cedo, né? Tem gente que 9 horas da noite já tá de pijama debaixo da descoberta, né? Ou do lençol. Mas tem gente, 8 horas eu acho que é um bom horário. Às 7 já é mais corrido, principalmente para quem tem que pegar trânsito, né? Eu penso também no pessoal que tem um fuso horário diferente daqui de São Paulo. Então, por isso que a gente faz às 8, porque fica bem, né, no meio termo.
A Adriane disse que nesse dia horário marcou como um compromisso. Olha, essa é uma dica muito interessante, né? Que a gente marcar na agenda, né? Quando você, lá no começo das primeiras quintas-feiras, eu coloquei isso, né? Que vocês marcassem na agenda de vocês. Olha, toda quinta-feira eu tenho compromisso com Santa Rita. O Flávio disse que parece que quinta-feira o trabalho pesa mais. Eu acho que é isso mesmo, né? Às vezes acontece eu vejo comigo aqui, durante a semana funciona tudo muito, muito perfeitinho, celular, internet, essas coisas. Aí justamente na quinta-feira começa a chover demais, ou dá uns picos de internet, cai a internet, né? Então, né? Mas a gente vai levando, a gente vai seguindo. E essa ideia de marcar na agenda, ou alguém escreveu aqui, coloco no despertador também, porque a gente esquece, faz parte, né? A gente esquece do compromisso de oração. A Júlia disse que é um momento de deleite, hora de conversar com Deus, porque não podemos ter momentos de oração, temos que ter uma vida de oração. Falou muito bem, Júlia. A Júlia é sempre certeira nos comentários, não é só um momento de oração, uma vida de oração. Muito bem. E aproveitando que o Flávio está aí, quero saber se tem mais gente do Rio de Janeiro, porque uma coisa que eu tenho como certa, né, que os devotos e devotas de Santa Rita do Rio de Janeiro, eles ganharam um presentão agora no dia 22 de março, né, e que foi a elevação da matriz de Santa Rita de Cássia a santuário, que era um sonho antigo dos devotos e devotas que frequentam a matriz, e até dos devotos e devotas de Santa Rita. Então, a Grace diz que é de São Gonçalo. Se tiver mais alguém do Rio de Janeiro, grita eu. E aí houve toda uma cerimônia. Outra, a Cíntia, acho que é Cintiana, é do Rio de Janeiro, Lorena do Rio de Janeiro. E aí foi feita toda uma cerimônia, né, com o bispo. Foi um momento bem importante para a matriz se transformar num santuário, né? O Flávio, eu tenho bastante fotos e vídeos, eu vou compartilhar com vocês. E por que é tão importante a matriz ter se transformado num santuário? Para quem não sabe, a matriz do Rio de Janeiro, ela é praticamente o símbolo do início da devoção a Santa Rita de Cássia no Brasil. Por quê? Tudo começou com um quadro, uma pintura que existe até hoje, que está lá século XVIII, né, o quadro. Conta-se a história de que um casal de portugueses veio para o Brasil e trouxe esse quadro de lá, ou seja, Santa Rita ainda não era santa, era só beata. Santa Rita se tornou santa só em 1900. Eles trouxeram esse quadro da Itália e eles moravam numa chácara, que hoje é o Largo de Santa Rita, uma chácara numa fazenda, muito provavelmente. Colocaram nesse lugar onde eles moravam e as pessoas começaram naturalmente a apresentar a devoção, no dia de Santa Rita fazer suas orações diante desse quadro. E aí, né, esse casal teve a ideia de fazer primeiro uma capela, depois essa capela cresceu, se transformou numa igreja, depois uma igreja, hoje se transformou na matriz de Santa Rita, e hoje, né, agora, desde o dia 22 de março, é um santuário. Isso é muito importante para a devoção de Santa Rita. Quanto mais santuários no Brasil existirem, melhor, né? Porque ajuda na divulgação da devoção, as pessoas vêm de fora para conhecer. Se não me engano, a matriz, o Flávio até pode confirmar, ela é tombada pelo patrimônio histórico, ela é muito antiga, então tem objetos históricos muito antigos, da arte sacra, né? Uma igreja belíssima. Meu sonho, Santa Rita, dê teus pulos. Meu sonho é conhecer a matriz de Santa Rita lá no Largo de Santa Rita. Tem toda uma história também com relação aos escravos. Então, assim, quem tiver interesse de conhecer, pesquise, porque é muito rica a história da matriz de Santa Rita, né? E aí, né, graças à intermediação do Flávio, estamos conseguindo, né, programar uma entrevista com um dos padres, né, que trabalham lá na matriz de Santa Rita, para ele nos contar todo esse processo, nos contar um pouco sobre a matriz. Que dia vai ser a entrevista? Dia 22 de abril, que para mim é uma data muito importante, que é quando a amada Ritinha aqui do Instagram faz 4 anos, né? E o YouTube também em abril vai completar 3 anos. Então a gente vai fazer uma entrevista em grande estilo, né, com o padre que conhece bastante sobre a história de Santa Rita. Tenho certeza que ele vai compartilhar com a gente e vocês vão gostar bastante. Tem muita novidade vindo por aí. Padre Albimar. Tem muita novidade vindo por aí, tenho certeza que vocês vão gostar, mas aguardem. Então já marquem aí na agenda, já que alguém escreveu que é importante marcar na agenda, marque na agenda. 22 de abril, né? Vai ser bem bacana.
E aí o Flávio compartilhou comigo um link de uma matéria que eles fizeram, né, sobre o momento solene, a missa, etc. E aí no final, uma pessoa estava dando uma entrevista muito comovida, né, uma devota, falando que Santa Rita tinha curado o filho dela. E aí, né, quando eu vi, claro que nós, aos nossos ouvidos, a gente entende o que essa devota quis dizer. Quando a gente diz assim, eu muitas vezes digo, Santa Rita curou o meu filho da asma, na verdade a gente quer dizer que Santa Rita intercedeu pela cura. E aí, né, esses dias que nós estamos tendo de aprendizado sobre Santa Rita, né, porque as 15 quintas-feiras não são só sobre oração, também de aprendizado, eu gosto bastante, olha, o nosso entrevistado é professor de teologia na PUC do Rio, não tenho nem roupa para usar para fazer essa entrevista. Está sendo transmitida no Instagram, sim, fica. E aí, quando essa entrevistada fala, né, Santa Rita curou meu filho, é claro que nós, como devotos e devotas, entendemos o que ela quis dizer, mas quem não conhece a devoção, quem não conhece o papel dos santos na nossa vida, acaba estranhando esta fala. E aí, né, que surge essa dica que eu dou para vocês, de tentar, quando vocês forem falar sobre uma graça recebida por intercessão de Santa Rita, não digam assim, Santa Rita me curou, não foi ela que curou vocês, quem curou foi Deus. Santo nenhum cura, nem Nossa Senhora, quem cura é Deus. Eles são nossos intercessores. E a gente tem que pôr isso muito fixo na cabeça da gente, por quê? Porque às vezes quando a gente fala isso, a gente colabora para o mau entendimento, fake news, para as pessoas deturparem aquilo que a gente fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Parece uma palavrazinha, intercessão. Qual a diferença entre curou e intercedeu? Existe uma diferença bem grande. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, e aqui eu tinha até dado um spoiler, né, lá nos grupos que a gente tem aqui do WhatsApp, é a seguinte. Eu tenho visto que algumas pessoas, quando vão escrever sobre Santa Rita, quando vão agradecer, quando vão pedir, escrevem assim, minha mãezinha Santa Rita, minha mãe Santa Rita, minha mãezinha Santa Rita de Cássia. Aí também nós não podemos usar esse termo mãe para Santa Rita. Até uma moça falou assim, nossa, Kátia, mas por que a vida inteira eu considero ela minha mãe? Pois é, porque mãe no céu só tem uma, que é Nossa Senhora. E ela é rainha de todos os santos. Nossa Senhora, além de ser a rainha dos anjos, é a rainha de todos os santos. Então, quando a gente fala que Santa Rita é nossa mãe, é como se a gente estivesse colocando Santa Rita no mesmo nível de Nossa Senhora. E ela não tem, né? Existe uma hierarquia também. Santa Rita, né, está em primeiro lugar. E a Santa Rita não, desculpe, Nossa Senhora está em primeiro lugar. E deve permanecer em primeiro lugar. Por isso que a gente não pode, sabe, gente, dizer esse termo mãezinha. Mas eu gosto tanto de usar esse termo. Pois é, mas vocês gostam, mas algumas pessoas gostam, mas não é correto. O que a gente pode pensar é assim, por quê? Porque Santa Rita, na verdade, é a nossa irmã. Nós somos todos batizados, né? Quem é católico é batizado, né? Então nós somos irmãs em Cristo. Então Santa Rita é a nossa irmã. Santa Rita, eu considero Santa Rita minha amiga também. Então eu sempre digo minha amiga no céu, minha amiga Santa Rita. Aí sim. Você pode considerar, para quem, né, diz assim, Santa Rita é minha mãe, de adoção, por exemplo, você pode considerar que ela é sua madrinha. Os nordestinos têm o hábito de chamar Santa Rita de a madrinha dos sertões. Por quê? Porque madrinha é uma segunda mãe, uma pessoa que você tem tanto apreço, tanto carinho, que é como uma segunda mãe. Aí sim você pode usar esse termo de madrinha, mas mãe nunca, porque mãe é Nossa Senhora. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu sei que não é por mal, eu sei porque é um carinho enorme que a pessoa tem, tão grande, que chama Santa Rita de mãe, mas mãe é Nossa Senhora. E a gente tem que colocar Nossa Senhora acima, porque ela é a rainha de todos os santos. E também não podemos chamar, por exemplo, São José de pai. São José é nosso pai adotivo, mas não é o nosso pai. Nosso pai é Deus, então nós não podemos chamar São José de pai ou São Padre Pio de pai. Não, nós temos que chamar eles de nossos amigos, nossos irmãos, nossos intercessores, mas nunca de pai e de mãe, tá bom? É só uma orientação que a gente vai aprendendo as coisas. Eu também não sabia, alguém escreveu, acho que a Cris escreveu. Eu não sabia, né? Eu achava que não fazia mal as pessoas escreverem mãe.
E quem me chamou a atenção sobre isso foi o Padre Anísio, que é lá que já foi do Santuário de Santa Rita de Cássia de Curitiba, e que ele, né, comentou conosco durante o retiro que teve em Curitiba no dia 22, a Thaís, que está aí, lembra muito bem que ele falou isso, que a gente não deve chamar Santa Rita de mãe, por conta disso, porque mãe é só uma, mãe é Nossa Senhora, claro, com todas as suas denominações, mas que a gente não deve chamar. E uma coisa que eu aprendi hoje, que eu queria compartilhar com vocês, que eu nunca tinha pensado sobre isso, talvez vocês não tenham pensado também, quero saber de vocês. Vocês têm o hábito de pedir a bênção para o padre quando vocês encontram o padre? Nas igrejas, quando vocês encontram na rua? Contem para mim, Thaís, Flávio, Aurilene, vocês têm esse hábito, o pessoal aqui do YouTube também, de pedir a bênção para o padre? Eu vejo que às vezes quando entra um padre aqui, vocês pedem nos comentários, bênção, padre. Ó, a Cris diz que tem, a Fica diz que tem, a Elaine tem, a Adriane tem, eu não tinha. Vou corrigir, eu não tinha, nem com o Frei Jean, né, que é tão amigo, eu não tinha o hábito de pedir bênção. E aí eu tô fazendo, até indico para vocês, tô assistindo vídeos que o padre, aqui do YouTube, que o padre Leonardo Wagner, ele tem uma série de vídeos de catecismo da Igreja Católica. E na aula 20, né, se vocês quiserem só procurar a aula 20, ele vai explicar isso. Por que a gente deve pedir a bênção pro padre? Por conta do sacramental. Um padre, embora seja um homem como eu, como você, um homem de carne e osso, com seus defeitos, com suas qualidades, uma pessoa comum, ele tem um sacramento invisível, que é o sacramento da ordenação. E por conta do sacramento de ordenação, ele pode dar todo o sacramental do batismo, do matrimônio, todos os sacramentos é o padre, né, que pode dar. E ele tem o sacramento da ordenação, que não são todas as pessoas que têm, são poucos, né? Então a gente deve essa, não diria uma homenagem, né? Esse respeito ao padre pedindo a bênção para nós lembrarmos a função do padre e a importância do padre, né? E o significado dele, embora seja homem, né? Ele é o representante de Jesus, que ele pode nos dar as bênçãos e nos dar os sacramentos. E o que eu achei mais interessante que o padre Leonardo falou é que quando nós pedimos a bênção para o padre também se lembra da importância do papel dele. E isso também é muito importante. Mas como é que o padre vai esquecer? Gente, o padre é um homem normal, né, no seu dia a dia. Então imagina, um padre está na academia, ele provavelmente não vai de batina na academia, ele vai com uma roupa normal da academia fazendo seus exercícios, né? E tá lá, né, no meio de um monte de pessoas. Às vezes as pessoas não sabem que ele é padre, né? E aí, claro, né, pode ser que seja um padre bonito, porque não, né? Existem padres muito bonitos. E aí uma moça pode se interessar por ele. E se chega alguém e fala, bênção, padre, aí o padre já na hora, né, até lembra as pessoas que estão ali que ele é uma pessoa diferenciada, que ele é uma pessoa que ele tem um sacramento, que ele tem uma pessoa que ele tem, né, ele tem a caridade, ele tem a castidade, ele tem os seus compromissos e as suas disciplinas. Então também por isso que a gente tem que chamar de senhor, exatamente. Para mim eu tenho uma dificuldade muito grande de chamar o Frei Jean de senhor, porque ele é mais novo que eu, mas eu chamo. Frei Pedro eu não chamava, né? O Frei Pedro, infelizmente, não é mais Frei, mas porque Frei Pedro é a idade do meu filho. Mas o Frei Jean eu procuro sempre chamar de senhor, embora ele seja mais novo que eu. Mas a gente, por respeito, né? A gente deve chamar por respeito. E há quem né, dê as mãos postas, né? Pedindo a bênção pro padre. E os bispos, há quem beije o anel, né? Do bispo, até se ajoelhe, porque o bispo é o representante dos apóstolos. Minha gente, a gente pede muito pelos padres, né, reza pelos padres, mas às vezes esquece de rezar pelos bispos. E os bispos são os representantes, assim, diretos. Se fizesse uma linha do tempo, lá, voltando, chegaríamos lá ao primeiro apóstolo, né, até chegar ao bispo, né, claro que milhões de linhas nessa linha do tempo. Então, nós temos que sempre fazer uma oração. Inclusive, o padre recomenda que quando fizermos o terço, que pelo menos uma continha desse terço, rezarmos o terço, ou do rosário, pelo menos uma continha, a gente reze pelos padres, a gente reze pelos bispos, né? Uma pro padre, uma pro bispo e uma pro papa. Então, já fica aí a dica. Vamos então começar as nossas orações? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pegamos aqui o nosso livrinho, quem tem o livrinho tá aqui, ó. Dia 27/3,
aqui no YouTube, ó. Vou mostrar aqui no Instagram. No Instagram acho que fica meio espelhado, vocês não conseguem ver. Então vamos começar as nossas orações. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E aí, palavra de Deus. Ora, assim como o corpo é de 1 Coríntios 12, versículos 12 a 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois é um só corpo que todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber em um único Espírito. E Jesus é a cabeça deste corpo, né? E nós somos todos os seus membros. E vamos fazer agora, convido vocês a fazer a oração do Espírito Santo. O Padre Leonardo, inclusive, recomenda que toda manhã, entre as nossas orações, assim que você começa o dia, que a gente faça a oração do Espírito Santo, entregue ao Espírito Santo o nosso dia, principalmente pedindo sabedoria e discernimento para os desafios, né? Porque às vezes a gente acorda achando que o dia vai ser mas a gente nunca sabe, né? Nada está no nosso controle, tudo no controle de Deus. E aí, às vezes, a gente precisa muito da sabedoria e o discernimento do Espírito Santo para agir. Então, né, tenham o hábito de rezar toda manhã a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rita e as portas fechadas. Eu acho que todos aqui, vocês compartilhem, contem para mim nos comentários, já tiveram na vida de vocês ou estão tendo momentos de portas fechadas, né? Por exemplo, vocês vão procurar um emprego e esse emprego é negado, ou vão tentar um concurso e a vaga, vocês não conseguem passar esse concurso, ou até passam, mas daí não é chamado, né, a tempo de poder assumir aquela vaga. Que mais? Oportunidades de promoção, né? Muitas pessoas às vezes estão esperando uma promoção há muitos meses, há muitos anos, e aí, né, acontece, talvez uma outra pessoa seja promovida no seu lugar, nem sempre, né? Às vezes a gente acha que essa pessoa não teve merecimento exatamente, né, Cíntia? Quem nunca recebeu um não? A Cíntia escreveu, a Thaís escreveu, né? E a Cíntia escreveu, e como temos, mas sempre procuramos uma frestinha de luz, exatamente. E às vezes, né, aquela porta que fecha, às vezes ela não é a nossa, né? Deus, assim, Ele não quer que você abra essa porta, porque essa porta às vezes pode ser que não faça bem para você. Porque Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe que aquilo não vai ser bom para você. Talvez Ele feche momentaneamente aquela porta, para lá na frente você abrir, porque talvez naquele momento que você está pedindo para abrir aquela porta, você não está preparado para essa porta abrir. E aí, né, conta a história de Santa Rita, que quando a Santa Rita ficou viúva sem os filhos, ela reacendeu nela o desejo de se dedicar à vida religiosa, e na cidade de Cássia, né, que é ligadinha ali com Caporena, onde ela vivia, tinha um mosteiro, o mosteiro de Santa Maria Madalena. Hoje o mosteiro tem o nome de Santa Rita de Cássia. E ela bateu a porta daquele mosteiro. E eu estava lendo um livro novo que eu tenho aqui, esse livro foi de escritores italianos que pesquisam sobre Santa Rita, e segundo eles, naquela época, era democrática a entrada de uma irmã dentro do convento. Então havia tipo um debate entre as irmãs, se aceitavam ou não aceitavam Rita, e elas não aceitaram. Por quê? Porque Rita tinha passado por uma situação de grande violência na vida dela. O marido dela tinha sido assassinado, e as irmãs tinham medo que esta ira, a vingança, o ódio causado pela morte do marido se voltasse para o próprio convento. Eram poucas irmãs, acredita-se que eram no máximo de 10 a 12 irmãs que viviam naquele mosteiro, mas tinha que ter a maioria, né? A maioria, não digo, todas deveriam ser favoráveis. E aí há várias histórias também sobre o fato de que uma das irmãs que eram mais resistentes à entrada de Santa Rita se chamava Caterina ou Catarina Mancini, o mesmo sobrenome do marido de Santa Rita. Então é bem provável que ela seja
familiar ou cunhada de Santa Rita ou prima de Santa Rita que tivesse uma relação com a família do marido de Santa Rita. E como Santa Rita, né, estava numa situação difícil com a família do marido, havia esse impedimento. E aí há livros que dizem que Santa Rita recebeu a missão de pacificar as famílias envolvidas na morte do marido, e foi o que ela fez. Só que ela levou aí 4 longos anos, e nesses 4 longos anos ela bateu 3 vezes na porta do convento, e sempre dizendo que não. E aí esses autores falam, inclusive, que acredita-se hoje que quem finalmente convenceu as irmãs de deixar Santa Rita entrar, porque elas estavam muito assim intransigentes com a entrada de Santa Rita, foram os responsáveis pela Ordem de Santo Agostinho, né? Que eram os superiores das irmãs. As irmãs são são agostinianas da Ordem de Santo Agostinho, né? Desse convento, e elas deviam obediência aos monges agostinianos, e provavelmente eles, né, da ordem deles, por serem superiores, disseram: olha, tem que deixar esta irmã entrar no convento. E aí vem a história, claro, dos santos de devoção. A história dos santos de devoção é muito bonita, né? Mas é um símbolo de como os santos podem nos abrir as portas, ou então fazer com que a gente entre, a gente quer, até com as portas fechadas. Valquíria diz que já passou por uma porta, né, que não se abriu, e hoje agradeço, entende perfeitamente. E, apesar de doer, eu entendo você, Valquíria, também já passei por uma situação dessa. Mas eu acredito que um dia a gente vai entender por que essa porta se fechou, e aí não vai doer mais, porque a gente vai ver a mão tão carinhosa de Deus nos protegendo. Eu tenho certeza disso, porque eu sempre falo que Deus escreve na vida da gente que nem o bordado de ponto cruz, o avesso perfeito. Ele vai escrever, ele vai bordando, e a gente não entende muito bordado. A gente só entende bordado quando termina. Então, quando terminar essa fase da sua vida, a gente vai entender, né? Por que de repente aquela porta não se abriu, aquele objetivo não foi conquistado, aquele sonho não foi realizado. Eu realmente acredito nisso. E a morte do marido e dos 2 filhos de Rita tornou a vida de Rita um verdadeiro calvário. Por que também? Porque como ela se negava a dizer o nome, né, dos assassinos do marido, e como ela perdoou os assassinos do marido, inclusive, rezava por eles, a família do marido não aceitou aquela situação. E acabou que por abandonar Santa Rita, e Santa Rita teve que voltar para aquela casinha que ela tinha, né, lá no início do casamento dela. E nesses dias, e ficou sozinha, né, porque ela tinha perdido os filhos também, nesses dias de desespero, de solidão, o que Rita fazia, além de rezar e tentar pacificar as famílias envolvidas? Ela ajudava as pessoas da comunidade. Então há vários relatos dela ajudando pessoas que passavam fome, pessoas que precisavam de uma ajuda, que precisavam de uma oração. Então já havia naquela comunidade ali de Cássia esse sentimento de que aquela mulher, embora ela não fosse uma religiosa, nem fosse santa, era uma mulher comum como eu, com você, já fazia milagres, né? E já fazia grandes coisas. Tanto é que ficou, né, na cabeça das pessoas, e as pessoas foram passando isso de geração em geração. Tem um dos depoimentos colhidos no processo de beatificação de Santa Rita, que é de um cartorário. Esse cartorário tinha 90 anos, e quem contou essas coisas para ele foi o avô dele, que conviveu com Santa Rita, foi assim, contemporâneo de Santa Rita, e citava exatamente isso, de que ela era uma mulher muito boa, a quem as pessoas recorriam muito. Engraçado, aqui tá conexão estável, é verdade. Vamos ver se eles voltam a começar. Gente, o pessoal do YouTube deu BO aqui, parou, ele travou. Deixa eu ver se eu consigo mudar a conexão. Só um momento. De novo isso, hein? O YouTube vive me aprontando dessas. Só um pouquinho que a gente já começa. Eu vou tentar entrar numa outra rede que eu tenho aqui, que é menos concorrida. Vamos ver. Será que eu consigo? Não sei. Ele travou mesmo. Que o YouTube ele parou, então infelizmente eu vou ter que gravar depois a live
e passar para o YouTube. Essas coisas acontecem. O YouTube, como eu digo sempre, ele é muito sensível. Qualquer coisinha ele trava. Bom, e aí, né, nessas quintas-feiras com Santa Rita, né, nós também temos que pensar nesses momentos, né, a Valquíria lá do YouTube estava falando, né, de como magoou o coração dela, o fato dela não ter conseguido essa porta, que ainda dói o coração, né. Talvez a gente tenha que tentar perdoar por não ter dado certo esses momentos, né. Alguma coisa aconteceu que não deu certo esses momentos. E às vezes, né, quando existe aquele ditado, né, gente, popular, aqui no YouTube, no Instagram tá tudo normal? Confirme pra mim se o áudio tá normal, tudo normal. Vou esperar vocês colocarem. Se não tiver, Elaine, só diz pra mim se tá tudo normal aí no YouTube, som, essas coisas, senão eu tiro aqui o meu microfone. Eu tô com um microfone diferente. Sim, tá normal. Então a gente às vezes precisa se perdoar quando não consegue, né? Porque a gente se sente às vezes fracassado, né? Fracassada por não conseguir aquele emprego, não conseguir aquele concurso, aquela vaga, aquela promoção, mas às vezes, né? Como Deus sabe de todas as coisas, obrigada, gente. Como Deus sabe de todas as coisas, né? A gente tem que entender que existe às vezes uma razão para que você não consiga aquela vaga, para que você não consiga aquela promoção, para que você não consiga aquela vaga no concurso público. Então a gente precisa também se reconciliar com Deus, porque às vezes a gente fica magoado com Deus, né? Quando Deus não nos atende. A gente fica assim, poxa, né? Queria tanto. E aqui, né, Rita, exemplo de reconciliação. Rita aprendeu muito cedo com seus pais a importância do perdão e da conciliação. Pois abençoados serão os pacificadores que serão chamados filhos de Deus. E nos seus dias em busca pela paz e da reconciliação, nessa fase que Santa Rita aguardava a entrada no convento, ela também pacificou muitas famílias. Ela fazia esse trabalho de resolução dos conflitos, muito provavelmente seguindo o modelo lá do pai e da mãe dela. Por isso, Santa Rita nos convida diariamente à reconciliação com aqueles que nos feriram, com aqueles que nos amagoaram e até com Deus. E a nossa reconciliação com Deus é através do sacramento da confissão. Nessas 15 quintas-feiras, façamos como Santa Rita e busquemos nos reconciliar com nossos familiares, com os mais próximos e mais distantes, com aqueles que nos magoaram, com a gente mesmo, porque a gente fica se cobrando demais, né? A paz que pedimos ao mundo começa com a paz que buscamos também em nossa vida. E aí, me lembro de fazer a oração de paz das famílias, antes da gente terminar, mas vamos lá para a oração inicial. Enquanto a gente vai para a oração inicial, eu queria lembrar vocês da época da Quaresma, né? A época da Quaresma é um período de reconciliação e muitas pessoas procuram o sacramento da confissão. Mas também eu ouço muitas pessoas, boa noite, Márcio, vejo muitas pessoas falarem assim, eu não vou me confessar, é o padre, é um homem cheio de defeito como eu vou ficar falando dos meus pecados para esse homem. Mais uma vez, nós temos que ver que o padre realmente é um homem, mas ele é além deste homem, né? E ele não, quando você se confessa, não é para um homem cheio de defeitos que você está se confessando, você está se confessando para Deus. Ele é só um instrumento. Ele ignore, ele é só um instrumento. Então é isso que a gente tem que pensar. Como eu, como você, o padre tem os seus defeitos, obviamente tem, todos temos, né? Mas quando ele está ali, naquele momento, no confessionário, quando você está diante dele buscando o sacramento da confissão, ele é além. Ele não é aquele homem cheio de defeitos, ele é um instrumento de Deus para reconciliar você, para você pedir perdão pelos seus pecados. Então, fica a dica. Oração inicial para todos os dias. Ó Deus, cujo esplendor enche o céu e a terra, creio na vossa presença em nosso meio. Mesmo na minha indignidade, estás presente entre nós. Uma coisa interessante, gente, antes de começar, sempre que as coisas na minha vida começam a dar assim, muito errado, começam a emperrar, a não ir para frente, eu procuro o sacramento da confissão. Eu procuro a igreja mais próxima, vou, me confesso, e parece que assim, aquilo que estava emperrado desanda. Para mim, tem resolvido bastante. Assim como Santa Rita, nós vos amamos profundamente e não esquecemos jamais de agradecer todas as bênçãos que nos envia todos os dias, as que percebemos e as que sequer sabemos que chegaram até nós. Por exemplo, os livramentos. Se travou mais para alguém aí, me diz, por favor. A gente diz que está ok.
os livramentos. Às vezes a gente nem sabe do que a gente foi livrada naquele dia. Às vezes a gente faz um caminho mais longo porque aquele caminho tinha obras, mas talvez seja um caminho que te livrou de um acidente, te livrou de algo pior. Como o pai que segura a mão do seu filho nos primeiros passos, sua mão está sempre a nos conduzir e nos ajudar nos momentos de fraqueza, que são muitos. Pedimos nesse compromisso das 15 quintas-feiras com Santa Rita que perdoe todas as nossas faltas e todas as atitudes que nos afastam de ti. Que, a exemplo de Santa Rita, possamos nos esforçar para não pecar mais e permanecermos fiéis ao compromisso que a seus pés, por intercessão de Santa Rita, assumimos a partir de hoje. A disciplina e a humildade de Santa Rita fez com que o galho seco, regado todos os dias, que vocês estão regando hoje aqui nesta quinta-feira, às 20 horas e 36 minutos, que o nosso galho seco dos nossos corações seja renovado. E para renovar, a gente precisa limpar. E para limpar, a gente precisa de perdão dos pecados. Virgem Santíssima, nossos santos e santas de devoção, especialmente nossa amiga no céu, Santa Rita de Cássia, pedimos que nos ajude a cumprir esse compromisso de oração das 15 quintas-feiras. Santa Rita, nossa amiga no céu, nossa amiga, nossa irmã, nossa madrinha no céu, nunca nossa mãe. Nossa amiga no céu seja exemplo de santidade que tanto precisamos. E aí vamos fazer a oração das 15 quintas-feiras. Primeira oração. Te saudamos, Santa Rita, repleta de amor, santa pacificadora, modelo de santidade, fiel discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, santa pacificadora das famílias e do perdão. Ajuda-nos a crer que para Deus nada é impossível e intercede por todos os pedidos que a ti apresentamos. Ó poderosa Santa Rita, advogada de toda causa urgente, ouve com benevolência a súplica de um coração angustiado. Obtém a graça de que necessitamos e que hoje apresentamos. E aqui vocês podem mentalmente apresentar os seus pedidos. Em especial hoje eu gostaria de pedir pelo menino, acho que é Luiz o nome dele, de 6 anos, que está fazendo um tratamento de um tumor no cérebro. Ontem eu conversei com a mãe dele, a Paula, que é lá do Espírito Santo. Hoje, em homenagem a eles, eu coloquei essa camiseta aqui, que eu ganhei da Nélia, que também é lá do Espírito Santo, de Vitória do Espírito Santo. E gostaria que vocês também fizessem uma oração por esse menino e por todas as crianças que passam por esse tratamento. Nós entrevistamos aquele casal também no dia 22, que o menino também está fazendo um tratamento, né, de um tumor no braço. Então vamos rezar por essas duas crianças, o Davi, né, acho que era o Davi o nome do menino, e o Aloísio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Flávio colocou aqui, né, o Pedrinho, que tem 5 anos e também faz um tratamento de câncer. Segunda oração. Te saudamos, Santa Rita, repleta de amor, santa pacificadora, modelo de santidade, fiel discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, santa pacificadora das famílias e do perdão. Ajuda-nos a crer que para Deus nada é impossível. E intercede por todos os pedidos que a ti apresentamos. Ó poderosa Santa Rita, advogada dos casos desesperados, certos do poder da tua intercessão, recorremos a ti. Abençoe a firme esperança de obtermos pela sua intercessão a graça que necessitamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pela Lorena, de 5 aninhos, que também está em tratamento do câncer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira oração. Te saudamos, Santa Rita, repleta de amor, santa pacificadora, modelo de santidade, fiel discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, santa pacificadora das famílias e do perdão. Ajuda-nos a crer que para Deus nada é impossível e intercede por todos os pedidos que a Ti apresentamos. Ó poderosa Santa Rita, socorro de última hora, a Ti recorremos com fé e amor. Como nosso último refúgio, nesta ocasião intercede por nós e vos bendiremos por toda a eternidade. Bem lembrado, Aurilene, pelo Papa Francisco, pela saúde dele, para que ele se recupere, apesar de ser um homem de idade, ter passado por um momento tão difícil, mas ele conseguiu, né? Hoje eu vi uma charge, né, tão bonitinha dele, da cadeira de rodas, assim, fugindo, né, do pior. Graças a Deus ele está bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ontem eu vi uma matéria na televisão que me marcou bastante, de um pai que, para se vingar da mulher que o deixou, ele jogou o filho deles num rio e o menino morreu com 5 anos. Hoje tantas pessoas pedindo aqui por crianças que estão passando por tratamento de câncer, né? Que precisam tanto da vida, que precisam tanto de um milagre, de recuperar a sua saúde, de passar por esse tratamento. E esse pai faz isso com uma criança, né? É muito triste de ver a sociedade dessa forma, de ver homens fazendo isso com seus próprios filhos, para se vingar da esposa, da mulher, companheira, não sei, né? Foi isso, foi no Rio Grande do Sul, da Mari. Eu fiquei me marcou muito isso, porque a imagem de ver um menininho andando de bicicleta com o pai, né? Provavelmente não tinha noção do que ia acontecer na vida dele. E aí nós como mães, eu sou mãe do menino, e se vocês, né, também, nós como mães, pais de meninos, nós temos uma obrigação de criarmos os nossos filhos preparados pelos nãos da vida. Hoje nós falamos dos nãos que Santa Rita recebeu. Nós vivemos uma sociedade que a gente não dá mais não para filho e para filha. É tudo sim, tudo pode, tudo vai. Ai, coitadinho, se a gente der ai, coitadinho, se ele não conseguir isso, não, é sempre assim. E aí, esse indivíduo que quando é criança não recebe o não, né? Lá na frente, se a namorada diz não, ele vai lá e bate nela até ela morrer. Se a mulher diz não, não quero mais, ele vai lá e faz uma barbaridade dessa. Então nós como pais temos uma grande responsabilidade de educarmos os nossos filhos, principalmente os homens, para que eles entendam que a mulher não é objeto, que não é porque o relacionamento terminou que você vai se vingar dessa forma. Né? Tenta recuperar esse relacionamento. Ah, não consigo recuperar esse relacionamento, então leva a sua vida. Infelizmente é assim que a vida segue, né? E nós precisamos rezar muito pelas crianças que são as maiores vítimas disso, da violência doméstica, da violência de homens contra mulheres e desse tipo de atitude, né? Dele ter feito isso com essa criança. Me doeu o coração de ver aquilo, né? Eu como mãe ficar vendo isso. Então nós temos obrigação de dar o não para os nossos filhos. Hoje mesmo a gente estava comentando que antigamente, quando um filho ou uma filha tirava uma nota ruim, o pai e a mãe iam na escola para saber do professor o que tinha acontecido com a filha, qual era o problema da filha, né? Ou filho, como podiam ajudar para que a filha melhorasse daquela nota. Hoje eles vão bater na escola para reclamar do professor qual é o problema do professor, por que o professor deu esta nota para o seu filho. E aí essas crianças, elas não estão preparadas para os nãos da vida, para as portas fechadas. E daí quando se tornam adultos cheios de problemas, de adultos que não sabem enfrentar os nãos da vida, inclusive o não de um fim de um relacionamento. Oração final. Senhor, neste compromisso de oração das 15 quintas-feiras com Santa Rita, buscamos juntos percorrer o caminho da fé
e da purificação, inspirados por uma santa que tanto o amou. A Juliana falou que ela é professora, assim, tem sofrido muito com essa situação. Todos os professores têm sofrido muito. Eu não sei se é verdade, mas me falaram que um professor de 65 anos apanhou do pai e da mãe de um menino por causa da nota que ele deu, ou porque ele chamou a atenção do filho, né, do alecrim dourado. Santa Rita seguiu os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo sem ceder às tentações, às pressões daqueles que julgavam que a vingança e a discórdia eram os caminhos que ela deveria ter escolhido. Ao contrário, Rita optou pela paz, pelo perdão e pela concórdia. Por isso sofreu e carregou a cruz pesada da incompreensão, o desprezo, mas Deus a recompensou. E eu espero que Santa Rita também tenha, né, compaixão dessa criança, tenha recebido essa criança nos braços, né, essa criança que partiu dessa maneira tão violenta. Como galhos secos, esperamos sermos regados pelo seu exemplo de santidade e fé em Deus. Como crianças, esperamos sua mão amiga nos guiar para Deus, nesse mundo que só nos afasta dele. Queremos ver a face do Pai, e a ele nos entregamos como barro nas mãos do oleiro. Por intercessão de Santa Rita, pedimos a Deus misericórdia. Por intercessão de Santa Rita, buscamos forças para percorrer os caminhos que Deus quer para nós, mesmo que para isso precisemos enfrentar pedras e espinhos. Por intercessão de Santa Rita, confiamos e entregamos a Deus nossos impossíveis. E aqui dizer os nossos impossíveis no compromisso de oração, em especial por todas as crianças que passam por tratamentos de saúde em hospitais, crianças que passam por diálise, crianças que aguardam um órgão, né, para transplante, crianças que aguardam uma medicação que às vezes depende da justiça autorizar ou não. Vamos pensar em todas essas crianças e seus pais, né, que sofrem tanto quanto essas crianças. Santa Rita dos Impossíveis, a vós entregamos nesta 8ª quinta-feira deste compromisso de oração, nossos pedidos, nossos apelos e nossos corações. E aí, como prometido, né, a oração de Santa Rita, a oração pela paz nas famílias. Que está, deixa eu ver aonde, aqui, nesse livrinho, Orações a Santa Rita, que quem comprou as 15 quintas-feiras recebeu esse e-book também. Oração pela paz nas famílias. Ó Deus, o autor da paz e guardião amoroso da caridade, volvei benigno o vosso olhar misericordioso sobre a nossa família, sobre as nossas famílias. Vós a vedes, ó Senhor, como ela vive na discórdia, como dela se afastou a paz. Tende piedade de nós. Fazei que retorne a paz ao nosso meio, porque se não a concedeis a nós, ninguém a poderá dar-nos. Ó Jesus, Rei Pacífico, fazei-o pelos méritos da vossa Mãe Santíssima, Rainha da Paz, pelos méritos de vossa serva fiel Santa Rita, que quisestes ter nascido daqueles que foram chamados de pacificadores de Jesus Cristo, e que os havia enriquecido com tanto amor e doçura para serem anjos de paz, onde quer que houvesse discórdia. Santa Rita foi um anjo de paz, onde quer que houvesse discórdia, como exemplo de seus pais. E se na sua família tem a discórdia, clama por Santa Rita. Tu, querida Santa, obtém esta graça do Senhor, e nós glorificaremos sempre teu poderoso patrocínio em toda necessidade de vida. Amém. E antes de terminarmos a live, eu quero contar um testemunho que minha sobrinha me passou ontem. Deixa eu tomar um gole d'água. Para quem tem esse livrinho aqui, esse é o livrinho Coroa de Santa Rita, a poderosa oração por seus impossíveis, que agora em abril vai fazer 2 anos de publicação. Também vamos ter comemoração desses 2 anos. E nesse livrinho tem uma oração na página, quem tem o livrinho, página 65. Vou dar um tempo para vocês pegarem. Que essa oração é a oração do responsório de Santa Rita. Como que surgiu essa oração? Eu não lembro exatamente que ano foi, mas a região de Cássia e Rocaporena foi atingida por um terremoto de grandes proporções. Destruiu a cidade inteira. Destruiu o mosteiro, destruiu Rocaporena, destruiu Cássia e poucas coisas ficaram intactas. Muita coisa pegou fogo também. E uma das coisas que ficou intacta nesse terremoto foi a casinha de Santa Rita, onde ela viveu lá no início do casamento dela. E também o lugar onde estava o corpo incorrupto dela também não foi atingido.
foi só chamuscado do fogo, mas não foi atingido. Por isso que também a cor, né, do corpo incorrupto de Santa Rita é um pouco escurecida, além da ação do tempo. Mas isso a gente fala numa outra ocasião. E aí, os devotos lá da Itália fizeram esta oração. É claro que essa oração que eu tenho aqui, ela é mais simplificada. A oração tradicional, ela é bem antiga, com palavras mais difíceis. Mas a gente pegou uma oração mais simplificada, que chama Responsório de Santa Rita. E o que eu ia contar o testemunho? Minha sobrinha, não sei se tem alguém de Londrina aí, diz que esses dias teve um temporal muito forte em Londrina. Ela mora num condomínio de sobrados. E aí, quando começou aquela ventania que não passava, ela estava muito preocupada. Ela pegou esse livrinho, pegou a oração do Responsório de Santa Rita e começou a fazer. Porque é bem curtinha, começou a fazer oração. E foi fazendo, no fim o temporal se acalmou. No outro dia, aí estava todo mundo do condomínio reclamando dos estragos. Um pedaço do telhado voou, o outro caiu um negócio em cima do carro, o outro a árvore quebrou e também estragou alguma coisa da casa. Então, assim, quase todo mundo do condomínio teve algum tipo de prejuízo com aquele temporal, menos a casa dela. A casa dela não teve nada. O carro dela, inclusive, estava debaixo de uma árvore, tipo uma árvorezinha assim, dessas de jardim, não deu nada. Então, assim, gente, esta oração eu faço muito. Quando aqui começa a dar aqueles temporais, assim, meio assustadores, eu começo a fazer esta oração. A oração chama Responsório de Santa Rita, está na página 65 do livrinho Coroa de Santa Rita. Pela intercessão de Santa Rita, espero em Deus alcançar os milagres que ora busco. Ela afasta de mim a febre, a doença, a dor, os demônios, trovões e chuvas de pedras. Porque está escrito que os cegos enxergarão, os surdos ouvirão, os paralíticos andarão e os mudos hão de falar. Aqueles que desejarem terão seus filhos e descendência, pois até os que morreram se deixam comover pelo amor de Rita ao Cristo. Nem os terremotos e raios que aniquilam mal algum de fazer-me. Os incêndios, os perigos, a prisão, a cilada traiçoeira, Rita há de afastá-los de mim. Todo o povo de Deus a chama de Santa dos Impossíveis, pois podem pessoas estranhas ou diferentes ou fatos extraordinários acontecerem, mas a população de Cássia e nós, como devotos e devotas de Santa Rita, vamos proclamar que isso é verdadeiro. Gente, quem quiser esse livrinho, tá? A Cíntia, acho que depois pode escrever para mim no WhatsApp. O WhatsApp é 11 91864 0689. É só mandar um WhatsApp para mim, que eu, né, com o seu CEP, que eu já passo o valor do CEP. Eu consegui um valor da gráfica um pouco mais em conta agora nesta edição. Chegou, não sei se vocês viram, chegaram 2 caixas de livro. Esse livro aqui eu consegui um valor bem mais em conta, assim, em comemoração dos 2 anos, tá? Então a gente tem um desconto bom nos livros. Para quem tiver interesse de comprar, é só falar comigo. Esse livro tem oração da Coroa de Santa Rita. E por que eu estou falando da oração da Coroa de Santa Rita? O propósito nosso da semana, claro, se vocês conseguirem, eu sei que tem muita gente fazendo rosário, fazendo outros compromissos de oração, mas se vocês tiverem um tempinho, fazer a oração Coroa de Santa Rita. Quem tem o livrinho, faz aqui pelo livrinho. Quem não tem o livrinho, no canal do YouTube da Amada Ritinha tem essa oração. Está escrito assim, oração Coroa de Santa Rita. É o vídeo lá com mais visualizações. Hoje eu estava vendo, tem 78 mil visualizações esse vídeo, graças a Deus. Foi por causa desse vídeo que eu fiz esse livro. Porque esse vídeo viralizou e aí para mim foi um recado de Santa Rita que ela queria que eu divulgasse essa oração. E aí eu escrevi esse livro para divulgar essa oração. Então, para quem não tem o livro, você consegue fazer a oração pelo vídeo. E que mais? E o nosso desafio. Amanhã, meio-dia e meia mais ou menos, eu vou postar uma postagem sobre o que nos dificulta de fazer oração, né? Então, por exemplo, assim, hoje, né, vocês colocaram aí, eu vi umas pessoas escrevendo nos stories, preguiça, falta de concentração, eu também tenho esse problema, falta de concentração, falta de prioridade, às vezes o nosso pedido não é atendido, a gente desanima, falta de fé, desânimo, e aí tem, assim, essas questões e algumas dicas do que a gente pode fazer para tentar resolver essa situação. E aí eu conto com vocês de que forma, de repente, vocês têm dicas melhores que as minhas, né? Por exemplo, a de colocar um despertador todo dia no mesmo horário para fazer oração, eu não tinha pensado, né? E é uma boa dica. Então, assim, escrevam lá nos comentários o que vocês fazem, por exemplo, quando vocês estão se sentindo desanimados para rezar. A dica que eu dou, por exemplo, para vencer o desânimo é você ter um cantinho de oração, acender uma vela, sabe?
A Cintia arrasa sempre, Flávio. Acender uma vela, ter ali um cantinho, uma rosinha, de repente, que você colheu no jardim para Santa Rita, porque daí você se sente naquele ambiente, sabe? Ah, mas eu tenho preguiça, eu não consigo fazer oração longa. Divide as orações em vários trechos durante o dia. Por exemplo, quem não tem o hábito de fazer o terço, acha que é muito longo, ou o rosário, ainda é mais longo ainda, pega, faz um mistério num horário, tá? Faz uma dezena num horário, faz outra dezena dali, outro horário, e vai fazendo durante o dia, né? Então, até você adquirir esse hábito, né? Que nem exercício, eu não consigo fazer mais que 20 minutos de esteira. Tá bom, começa fazendo 20, depois você vai estar fazendo 1 hora, depois vai estar fazendo 1h30. Então, é assim que a gente começa dando o primeiro passo. Esse é o desafio. Então, o compromisso, o propósito de oração é rezar a coroa de Santa Rita, até semana que vem. E o nosso desafio é a gente juntos construir, assim, dicas de como que a gente pode vencer o desânimo, a falta de tempo, preguiça, falta de concentração. E falta de concentração, gente, o maior problema tá aqui, ó, as telas. Hoje fala muito em proibir tela de criança e adolescente, mas também tinha que proibir da gente, inclusive a minha. Então, uma das formas da gente diminuir essa desatenção, né, é desligar celular, desligar televisão, ficar num quartinho escuro e ali fazer as suas orações. E aí, eu gostaria muito de contar com vocês, tanto nesse desafio, né, porque eu sei que vai surgir ideias ainda melhores do que eu coloquei lá na postagem, né, e também nesse compromisso de oração, para que esse vídeo lá do YouTube tenha bastante visualizações, né? Porque quanto mais visualização tem o vídeo do YouTube, mais pessoas vão querer. O YouTube faz o quê? Ele espalha essa oração para mais pessoas, né? O dia de Santa Rita tá chegando e as pessoas precisam conhecer essa oração, oração coroa de Santa Rita. É rapidinho, o vídeo tem 20 minutos, rapidinho para rezar, não é difícil, tá bom? E, gente, é isso, né? Semana que vem a gente se encontra novamente, já estamos terminando a nossa live. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Desculpa pelo travamento do YouTube. Semana que vem eu tenho que lembrar de já logar aqui o meu computador na outra internet, para isso não acontecer. Vou salvar essa live aqui do Instagram, vou baixar e vou compartilhar lá no YouTube. Então, quem não tem o hábito de assistir pelo Instagram, não vai perder. Se você está assistindo gravado, então você vai ver que lá no YouTube vai ficar a tela, né, na vertical. Infelizmente não fica na horizontal, mas faz parte. O YouTube, infelizmente, ele tem as suas... Ele é sensível. Ele é um menino sensível. Gente, uma boa noite a todos. Coloco vocês sempre em minhas orações. Peço que vocês me coloquem sempre nas orações de vocês, né? E que tenhamos uma excelente quinta-feira. E que semana que vem o nosso 9º encontro sejamos todos bem para nos reunirmos e rezarmos para Santa Rita, nessa conexão com Santa Rita. E se tiverem, a gente colocou o telefone de novo, se vocês quiserem, tem um grupo também de WhatsApp, onde a gente coloca os recados lá, tá bom? Das lives de oração, para vocês não perderem nada. Uma boa noite e nos falamos durante a semana, vamos falando por aqui. Acompanhe as publicações da amada Ritinha para não perder nada. Boa noite e até mais. Tchau, tchau.